ligado. Tropical. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia na sua manhã. Hoje é quinta-feira, 24 do mês de agosto, 24º dia, 8º mês do ano. Tempo com nebulosidade nesse momento, temperatura 19 graus na capital da hospitalidade. São 7h36, quadro entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão, doutora Bruna Vanzella em Planalto Alegre, Floricultura La Flor também na Rua do Comércio em Planalto Alegre. Eu destaco para você que o tempo apresenta-se nesta condição de momento, 19 graus, mas tem uma condição aí de mudança, ou seja, teremos aí o aumento das nuvens e a possibilidade de chuva, instabilidade e até temporais isolados aqui para Santa Catarina nesta sua quinta-feira. Aliás, essa instabilidade já começou em alguns municípios do Rio Grande do Sul, como a gente acompanhou já pela manhã. Lembrando, o próximo boletim da previsão do tempo, daqui a pouco no Jornal do Meio-Dia. São 7h37. Olha, Farmácia São Jorge é farmácia de 40 anos, tradição no atendimento e atendimento familiar. Farmácia São Jorge, que dispõe de atendimento das 15h para 7 às 22 horas de segunda a sábado, inclusive aos domingos das 8 ao meio-dia e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, com medicamentos genérico, preço, condição, variedade e ainda tem aquele medicamento da farmácia popular. 90% dos medicamentos da farmácia popular são gratuitos. É a Farmácia São Jorge, farmácia do Juarez com laboratório para exames, com atendimento diário às 15h para 7 da manhã. Sicredi Conexão, na Monteiro Lobato há 16 anos, também com ponto de atendimento agora em Cunhataí. Sicredi Conexão em Águas de Chapecó já completou 1 ano e meio e tem para você muitas novidades. Sicredi Conexão tem mais de 120 mil associados e marca presença nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sicredi Conexão. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Olha, tem o atendimento na rua 9 de julho e atende agendamentos pelo 999-350682. Doutora Bruna Vanzella, na rua 9 de julho, atende Planalto Alegre, mas também Caxambu do Sul e região. Estou falando para a doutora Bruna Vanzella e a Floricultura La Flor em Planalto Alegre, situada na Rua do Comércio. Telefone WhatsApp com a Eliane e toda a família 984371443. Lembrando que a Floricultura La Flor é a nova opção em floricultura no centro, em Planalto Alegre, em frente ao Goche. 7h38, quadro entrevista hoje, como a gente anunciou, 2 convidados. Aqui estão o historiador da Fundação Cultural de São Carlos, Jefferson Ribas, mas também o secretário de Educação aqui de São Carlos, o professor Sadi Baron, conosco. Jefferson, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Tropical FM. Sadi Baron de volta por aqui, tudo bem? Bom dia. Estamos aí, bom dia, Elvis, bom dia, Jefferson. E em especial bom dia também a todos os ouvintes que sempre nos acompanham, não só de São Carlos, né, Elvis, de toda a região aqui na importante programação. E hoje vamos falar um pouco sobre 7 de setembro. 7 de setembro é a pauta por aqui, temos programação, temos histórico, afinal estamos com o historiador por aqui. Mas é a importância do momento, né, professor? Isso. Então, Elvis, né, nós da Secretaria da Educação, em parceria com a Cultura, né, como a administração pública, a gente todo ano organiza, então, toda a logística da festividade. Eu estava aqui pedindo para o Jefferson, a independência foi 1822, são 201 anos, né, de independência do Brasil, de Portugal. E é um momento especial, Elvis e Rádio Ouvintes, para a gente também, né, você inclusive tem o programa, que é um programa que faz muito debate nessa questão da política, do futuro do nosso país, e a gente sabe, né, a Rádio Ouvintes e Elvis, da importância que tem a gente poder também discutir os rumos, onde é que vai nosso país. E nós estávamos comentando ontem, do Jefferson, que é historiador, nosso Brasil é muito novo, né, em relação à sua própria independência, que tem um pouco mais de 200 anos, mas tem países da Europa que tem 400, 500, né, mais de 1000 anos, né, de independência, da construção da sua nação, né, Jefferson. Nós também criamos a nossa identidade, né, e o Brasil, Elvis e Rádio Ouvintes, é uma mescla de muitas colonizações, né, em especial nossa região aqui. Eu estava aqui lembrando, nossa região oeste catarinense é uma região muito nova ainda, se pensar, temos 200 anos de independência, mas a região oeste é a ocupação, a colonização muito recente. Então estamos em fase de formação, e essa diversidade, né, que a gente tem em nossa região, nosso município, nosso país,
faz do Brasil, de fato, um país, Elvis e Rádio Vintes, invejado por muitos outros países, que pessoas que gostariam de vir morar para esse país, porque aqui temos um país que recebeu todo mundo, né, os imigrantes de todos os cantos do mundo, e é um país que consegue conviver com essa diferença, né, com essa diferença de ocupação, com muita harmonia, inclusive na área religiosa, né, conseguimos fazer com que esse país se tornou uma grande nação. Se a gente olhar na América Latina, que tu vê, todos os países foram subdivididos em pequenos países, e nós conseguimos manter essa região quase continental, que é o Brasil, de mais 200 milhões de habitantes, numa área só, né, num país só, com toda essa diversidade. E a gente sabe também quanto, para quem viajou hoje um pouco mais, tu vai para o norte, nordeste, mesmo aqui dentro do estado de Santa Catarina, tu tem regiões completamente distintas na cultura, inclusive na área climática, enfim, então isso é a diversidade, esse é o nosso país. E também com diferenças políticas, né, completamente de produção, de riquezas, mas cada um com a sua região, com as suas particularidades e com as suas importâncias no desenvolvimento do nosso país. Então a gente queríamos dizer que o 7 de setembro, então, que a gente comemora a independência, a gente também, né, Elvis e Rádio Vintes, né, trabalhamos muito, né, nós como agentes públicos também, de reforçar a nossa construção, a nossa história, né, mesmo, né, Elvis, com as nossas fragilidades também, a nossa democracia, nossas instituições que se constituíram ali atrás, né, os três poderes, a gente vê muito, né, o debate aqui na rádio também, a função do judiciário, a função do executivo, do legislativo, às vezes um se perpassa no lugar do outro. Tem sido, né? Sim, e a gente precisa, Elvis, fazer esse debate, porque somente assim a gente consegue recentemente construir as bases que são da democracia, né, mesmo com as divergências que existem na sociedade, de visões também diferenciadas. Então esse é um momento especial, e aqui em São Carlos em especial nós temos sempre uma grande equipe, né, com muitas instituições, logo o colega vai ler, então, quem são os responsáveis de cada um dos dias, do hasteamento, areamento das bandeiras, desde o dia 1º até o dia 7, e a gente envolve todas as instituições do nosso município nessa comemoração e também, né, nessa festividade, que a gente pode dizer, então, onde é que nos identifica como brasileiros. Então, é um momento especial, e eu já queria aqui agradecer toda a nossa equipe, aí, tanto da educação, né, e também da cultura, que prepararam também, já chegaram os convites para cada uma das instituições, tanto os que vão desfilar, que são vários pilotões, né, que vão desfilar no dia 7, mas também os que vão ajudar agora no hasteamento e areamento. Cada dia um grupo, um bloco, logo, né, o meu colega vai fazer a leitura, quem ficou em cada um dos dias, e a gente está muito feliz, Elvin, porque é um momento especial. A gente quer comemorar as nossas vitórias, né, que a gente tem. Nós temos uma cidade tão bonita, tão organizada, eu digo assim, um município que acolheu muitos de nascimentos. Tu até me pedia antes aqui na entrada, eu sou natural aqui do interior de São José, mas outros, né, escolheram São Carlos como a sua cidade para morar, para criar seus filhos, para aqui construir a sua história. Então, esse é o nosso lugar. Então, esse é um lugar maravilhoso. Cada vez que a gente olha e vem, anda em Santa Catarina, anda no país, mas quando chega em São Carlos, tem a nossa identidade, nosso lugar. E a gente tem que cuidar desse nosso lugar, porque aqui nós temos os nossos bens, nossa história, e a gente sempre fala assim, que se a gente não tem um local da volta, da referência, o ser humano precisa disso. Você é natural da onde? Tu vens do Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, qual é a tua cidade de Natal? Nós temos lá de Vicente Dutra. Vicente Dutra, essa região. Então é a nossa região de referência, né? E nós estamos muito próximos aqui, essa região do norte do Rio Grande do Sul, com cultura muito semelhante à ocupação, né, na sua mesmo período praticamente. Então a gente está muito feliz, então, né, falarmos do 7 de setembro, das comemorações, é um momento especial. Eu já queria agradecer toda a nossa equipe da educação, da administração pública, em especial nosso prefeito Ruth, que sempre está na escuta, também mandar um abraço para ele, todos os demais secretários também, né, que vêm sempre acompanhando e fazer dessa cidade de São Carlos uma melhor cidade do oeste catarinense. Vamos lá contar um pouquinho da história da pátria 7 de setembro, né, Jefferson? Como é que é isso? Essência, efetivamente. É, exatamente como o secretário Sadi bem comentou, né? A gente já faz 200 anos, né, de ser um país autônomo, né? No caso da colonização, a gente se separou da colonização portuguesa. Como o Sadi, secretário, comentou anteriormente, né? Havia
que a gente chama de América Espanhola, né? Houve essa subdivisão entre os países. Obviamente o Brasil também teve momentos onde o país poderia ter se separado, né? A gente lembra, por exemplo, da Revolução Farroupilha, né? Que em setembro é comemorado o Dia do Gaúcho. Ah, o que nós queríamos separar, rapaz. A gente teve a Confederação do Equador, teve a balaiada, a cabanagem. Então a gente teve vários movimentos, né? Para a luta da independência, logo que o Brasil, nas 2 décadas seguintes que o Brasil foi emancipado. Porém, né, devido à própria ação do governo federal na época, o governo imperial, isso acabou não fazendo, né? Então a gente tem essa estrutura continental gigante, né? Hoje o Brasil é um dos maiores países do mundo, não só a questão territorial, como questão demográfica, né, número de habitantes, né? Então a gente constituiu isso. Então já no século XIX já tinha essa questão do império de defender essa questão da ideia de nação, né? Que isso é muito forte no século XVIII e século XIX, né? A ideia da nação vem de um conceito de um território, obviamente, de um espaço geográfico que era ocupado por uma quantidade X de população. A gente pode definir alguns símbolos, né, como, por exemplo, uma língua oficial, né, não necessariamente, por exemplo, uma língua que só é falada dentro desse território, mas uma língua que é falada principalmente no setor administrativo. A gente tem a questão, por exemplo, da uma imprensa que circula dentro desse território, a questão do hino, a questão de um exército, né, o exército de uma guarda nacional, um exército, né, define também essa questão identitária de uma nação. Então são vários símbolos, né, o hino, a bandeira, essas questões mais simbólicas, né, e daí a questão mais prática, né, do dia a dia, que é uma estrutura burocrática administrativa, um centro administrativo, que podia ser um rei, um monarca, uma monarquia parlamentar ou uma república, né, e também a divisão administrativa através de fronteiras muito bem delimitadas, né. Ou, e no caso, como eu falei, também uma língua oficial e uma imprensa que circulava a partir disso, né, como principal meio de comunicação. A partir da República, né, quando a República é proclamada em 1889, aí há uma valorização ainda mais do 7 de setembro. Não que isso não fosse valorizado durante o período imperial, mas a partir da República, com toda a ideia de um novo governo, um governo que era definido como um governo moderno, a ideia do Tiradentes, né? O Tiradentes, obviamente, ele só vai se tornar conhecido nacionalmente, tornado um símbolo da brasilidade, né, do mito brasileiro, do herói brasileiro a partir da República, né? Isso não vai acontecer no período imperial. Então, o 7 de setembro hoje a gente pode dizer, talvez muito mais que o 15 de novembro, né? Apesar dessa contradição, que hoje é a data cívica mais lembrada pelos brasileiros, né? A que mais tem uma identificação, que os brasileiros, de um modo geral, de norte a sul do país, têm essa identificação. E o 15 de novembro, obviamente, também é bem lembrado, né? É também um feriado nacional, né? Mas o 7 de setembro, por ter essa questão peso, do desfile, né? da apresentação, da valorização das entidades oficiais e das escolas, a questão da educação a partir do governo Vargas, durante os anos 30, né? Então faz com que hoje o 7 de setembro seja tão bem valorizado e tão já no imaginário coletivo do brasileiro, né? Legal. Um pouco da história aí. Essa diferença aí, é grande essa diferença, Jefferson, do 7 de setembro para o 15 de novembro. Lá, exatamente. Na verdade, o Brasil, como o secretário Sadi bem lembrou, a gente tem vários locais, por exemplo, do país, onde outras datas, por exemplo, são mais lembrados que 7 de setembro até, né? Então tem essas questões também. O que eu noto como historiador é que as atividades onde teve a população participou de forma mais ativa, não apenas entidades oficiais, por exemplo, o Exército ou determinados grupos políticos, ela tem uma lembrança, uma memória coletiva maior. A gente pode citar o Estado de São Paulo, a própria Revolução Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul. Quanto a isso, o Rio Grande, lá no Rio Grande, aqui do outro lado da Sanga aqui, o 20 de setembro... O 7 de setembro não chega nem perto do 20 de setembro. Exatamente, né? Não que o 7 de setembro não seja lembrado, né? Ele faz parte, mas uma coisa que eu noto é que essas datas comemorativas em determinados estados, por exemplo, onde você teve uma ação popular muito forte, eu noto assim que faz parte da memória coletiva. Meu avô participou da X tal, meu bisavô participou do evento tal. Faz com que as próprias famílias, né, dentro do mundo privado, famílias, né? Tem a questão tradicional, né, tem a questão das famílias de classe média, de classe baixa, tudo, independente da classe social, fazem com que essa memória seja valorizada, às vezes muito mais do que a memória nacional. Mas a memória nacional, né, a muito custo também ela se legitimou frente
frente à nacionalidade, frente às regionalidades. Isso depende muito do Vargas. Tá? O Vargas, o governo Vargas, o primeiro governo Vargas, que vai de 1930 até 45, legitimou muito isso, né? Questão por exemplo, o samba, né, como ritmo nacional, o futebol como um esporte nacional, né? O carnaval como uma simbologia da principal festa nacional, né? Então, são várias, no processo histórico você tem várias constituições, né? Isso não vai de uma hora para outra, são sempre gerações, né? São sempre ciclos, né? Que fazem com que a gente chegue até a data de hoje, 2023, e celebre o 7 de setembro como uma data importante na memória nacional. Legal, tá aí então. Mas vamos ter o que comemorar, certamente, no dia 7 lá, né, secretário? Com certeza. Então, algo a comemorar? Sempre temos, porque né? assim, Elvis, o que a gente fala? A nossa comemoração e esse orgulho que nós falamos aqui da Constituição do nosso país, a partir dessas diversidades, a partir de cada região e as suas histórias, fez com que a gente hoje é um grande país, né? Tu estavas ali anunciando ainda, né, Elvis? Nós temos aqui um local hoje em plena expansão, né? Inclusive na área do comércio. Nós sabemos que essa região aqui tem um papel importante do agronegócio, né? Então, a gente sabe quantas vitórias que a gente já teve e a gente precisa continuar. Principalmente eu estava aqui lembrando de fortalecer essa diversidade, né? Essa diversidade, Elvis, que você fala do Rio Grande do Sul, a gente vai lá, que às vezes tem eventos lá, como eles cantam o hino do estado, esse apreço, esse apego pelos valores regionais, isso é tão legal. E eu estava escutando esses dias na Bahia também, lá teve enfrentamentos fortes em relação à resistência. Então os baianos também são muito fortes, tem datas fortes que eles comemoram com muita firmeza, os paulistas também. Os catarinenses aqui nós tivemos uma particularidade, né? Foi parte do Rio Grande do Sul que ocupou essa região. Bastante, né? Isso, mas cada um com as suas particularidades. Então esse é um momento especial, mas o que nos une de todos nós que somos brasileiros, quando toca o hino nacional, a gente tem um sentimento de pertencimento a essa nação, a esse país, mesmo ele sendo tão diferente e tendo grande, tão complexo que seja, né? Dimensão. Então, assim, Alves, esse momento especial, então acho que eu queria pedir para o Jefferson ver a programação e como é que é a escala de cada um dos dias, que é importante, então, mais uma vez, a gente poder reforçar a participação de todas as entidades. Vamos lá. Então, depois de todo esse processo histórico que eu comentei, o secretário Sadia aí também comentamos, a gente chega no nosso 7 de setembro aqui de São Carlos, no ano de 2023, né? 7 de setembro que começa antes, porque tem desde o dia 1º. Exatamente. A gente chama de Semana da Pátria, né? Que começa a partir do dia 1º de setembro, né? Que vai coroar no 7 de setembro. Então a gente sempre tem a programação às 8 da manhã e às 18 horas, né? A partir do dia 1º até o dia 6. No dia, nas 8 da manhã a gente tem o hasteamento, né? Das bandeiras nacional, catarinense e municipal. E às 18 horas a gente tem o arriamento, né, dessas bandeiras. Então, são um conjunto de entidades um pouco grande, eu vou ler assim de forma um pouquinho mais rápida, né, para não perdermos o nosso tempo. Então, dia 1º de setembro, né, que vai ser na sexta-feira, né, fora essa sexta-feira próxima, o protocolo fica a responsabilidade do Cardeal Arco Verde. As entidades digamos, escolhidas para participar desse evento no dia 1º são o Grupo de Escoteiros General Osório, Corpo de Bombeiros, SAMU, as Polícias Militar e Civil, a Imprensa Falada e Escrita, a Casan, Cidasc, Epagre e Celesc. Isso para o dia 1º de setembro. Para o sábado, dia 2 de setembro, né, o protocolo oficial fica aos cuidados do Conselho Tutelar e as entidades convidadas são a Unopar, o IFSC, o Fórum de Justiça, Promotoria Pública, Hospital Padre João Berthier, o CTG Amigos da Querência, o Sicredi, Cicobi, Cressol, Banco do Brasil, Bradesco e Cine, né, Agência de Empregos. No domingo, dia 3 de setembro, o protocolo oficial fica sob os cuidados da Câmara de Vereadores. As entidades convidadas, a administração pública, né, e os colaboradores todos da Prefeitura, os departamentos e as secretarias municipais, né, o esporte, DESU, MR, né, o turismo, educação mesmo, né, a Fundação Cultural e também o Coral Porto dos Cantadores. No dia 4 de setembro, na segunda-feira, né, o protocolo oficial fica sob os cuidados da Fundação Cultural de São Carlos mesmo, né, e as entidades convidadas são o Rotary Club, Rotaract, a Casa da Amizade, o Lions Club, o VOSC, os grupos de idosos de um modo geral, a rede feminina e os grupos de universitários. Na terça-feira, dia 5 de setembro, né, o protocolo oficial fica sob os cuidados da Escola Carlos Kuhlmann. As entidades convidadas são o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, a Speak Up, né, Escola de Inglês, o CRAS, o Serviço de Fortalecimento de Vínculos, a CDL, a CISC e a Jumper. E na sexta-feira, né, último dia antes do 7 de setembro, que vai ser uma quarta-feira, o protocolo oficial fica sob os cuidados da APAI e da CAESP, né? As entidades convidadas são os CEINs, de modo geral, né, as creches e pré-escolas,
os esportistas de um modo geral, as academias, o grupo de patinação deslizarte, os motoqueiros e os trilheiros. Lembrando que essa programação que eu citei do dia 1º ao dia 6, 8 da manhã nós temos o hasteamento, 18 horas o arreamento. O local é o mesmo, né? O Altar da Pátria. E daí coroando, né, nosso grande evento, né, central de toda a Semana da Pátria, que é o 7 de setembro, né, que vai ser feita, o protocolo oficial obviamente é feito também no Altar da Pátria, e o desfile ocorre em todo o espaço da Rua do Comércio, com início às 8 da manhã. Chefiado, né, coordenado aí pela Secretaria de Educação de São Carlos, e aí com o apoio da Fundação Cultural de São Carlos, né, que vai se fazer presente, né, obviamente, também com a Banda Municipal de São Carlos, né, que está bem bacana aí, a gente vai fazer uma apresentação bem legal, a Banda Municipal que está sob os cuidados do professor Rodrigo Brívio. Muito bem, tá certo. Detalhado então, secretário Sadi, esse é o cronograma, as entidades já receberam o convite, notificação, para estarem nesses dias aí, em especial a imprensa, inclusive, é no dia 1º já, nós vamos estar lá. Isso. Reforçando então, né, Elvis e rádio ouvintes, né, que é um momento muito especial, a gente gostaria de convocar, é muito legal. Ano passado eu tive a honra em estar em todos os dias, desde o dia 1º até o dia 7, sempre no hasteamento e no areamento. E é legal, porque estar lá, né, e também como o Jefferson já leu ali, cada um que tem uma responsabilidade naquele dia, ter um representante, porque isso também, né, reforça a nossa questão simbólica do patriotismo e pensarmos que o país, ele não é de ninguém, ele é nosso, né? É nosso, e aqui a nossa cidade também é da população que mora aqui, a gente cuidar desses valores simbólicos é de extrema importância. E reforçando também, né, e dizendo de que cada escola e cada instituição que está preparando o desfile, cada uma deles está se preparando já também com temáticas. A escola tal vai fazer tal temática. Então a gente também já queria agradecer lá os professores, as entidades, né, e os pelotões que vão se apresentar, que é um momento especial também do dia, né, o pessoal acompanhar ali. Vamos torcer que esteja um dia bonito, né? No ano passado estava quase querendo começar a chover, mas esse ano esperamos que seja um dia maravilhoso, também que a gente possa comemorarmos aqui no nosso município essa importante data, que é o dia da independência do nosso país. Legal. O Jefferson, algo mais? Acho que seria esse convite, né? Embora, por exemplo, eu citei, por exemplo, você comentou, né, sobre a imprensa falada escrita no dia 1º, nada impede, por exemplo, que todo dia, né? Todas as entidades se façam presentes ao menos com um membro, né? As escolas que se façam presentes, né, com seus alunos, né, professores, professoras, e é o convite para a população de um modo geral, né, que talvez não faça parte, né? Grande parte não faz parte de nenhuma dessas entidades que eu citei, né, anteriormente, mas que se faça presente, né, às 8 da manhã, às 18 horas, né? Eu acho que é um jeito da gente valorizar essa identidade coletiva nossa e com certeza se fazer presente também no grande ato, né, que é o desfile do 7 de setembro, né, que vai ser muito bacana, com todos os pelotões, todas as escolas, todas as entidades da sociedade civil, né, que constroem também, ajudam a construir nosso município de São Carlos. Muito bem. Obrigado, secretário. O que tu tem tens? Um convite aqui ainda, né, eu faço parte do Rotary também. Vai fazer em alemão o convite? Não, pode ser em português, o Elvis estava dizendo que em alemão é meio difícil. O Rotary Club vai trazer agora na próxima terça-feira, dia 29, vai vir a São Carlos, uma palestrante, né, a doutora Maikiele Siemens, que ela é uma professora da UNO Chapecó, e ela vai vir trabalhar ali no Rotary como lidar com a questão do estresse e manter a saúde mental. É a partir das 20 horas ali na Casa da Amizade, então quem tiver interessado, né, pode falar tanto com a Andréia ou com o Fábio e com o próprio presidente nosso, Américo, né? Então a gente está fazendo esse evento também de uma palestra importante em relação a esse temática. Após isso tem janta, mas aí se alguém quiser jantar, então teria que reservar, tá bom? Mas é um convite também. Qual é o dia? Fazendo, na próxima terça-feira, dia 29, às 20 horas. Certo, terça-feira. Na Casa da Amizade, ali do lado da Prefeitura. Legal. Então, Elvis, mais uma vez eu queria aqui também agradecer a Tropical FM, né, que sempre é parceira das principais ações, né, em especial aqui da educação. Queria agradecer todas, né, a nossa maior equipe que a gente tem hoje da educação, dos nossos professores, profissionais, então a Fundação Cultural, enfim, de toda a administração pública. A gente precisa trabalhar para preparar o Altar da Pátria, não precisa só ter os pilotões, mas precisa preparar o espaço. Eu queria já agradecer também o DOZU, o DMR, o turismo, enfim, todas as entidades, o social, né, todos que trabalham conosco, né, o pessoal da saúde, que trabalham na administração
administração pública que faz na política pública acontecer. Eu sempre digo que nós somos servidores públicos, Elvis. Estamos ali para servir, atender bem a população, servir. Essa é a ideia, essa é a função nossa. Dentro, claro, sempre, né, Elvis e Rádio Vintes, da legalidade, aquilo que prevê a lei, aquilo que o Estado tem a função de fazer. Mais uma vez, agradecer, dizer do orgulho que a gente está aqui representando a administração pública nesse momento especial, então, de comemoração dos 201 anos da independência do Brasil, que é comemorado, então, no dia 7 de setembro. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado, Elvis, pelo espaço e a todos uma ótima final de quinta-feira. Legal, 8 horas com pontualidade, secretário de Educação, Sadi Baron, o historiador da Fundação Cultural, que é o Jefferson Ribas, aqui conosco conversando sobre o 7 de setembro, que foi a data, mas com toda a Semana da Pátria em seu desenvolvimento de 1º até o dia 7, tá certo? Quadro Entrevista volta amanhã, vem aí Comando Geral a seguir no oferecimento para Floricultura La Flor, doutora Bruna Vanzella, Sicredi Conexão e Farmácia São Jorge. Foto agora e a entrevista daqui a pouquinho no YouTube e também destaques lá no Jornal do Meio-Dia às 12 horas. Planalto Alegre agora conta com uma nova opção em floricultura. Floricultura La Flor, situada na Rua do Comércio, em frente ao Goche, com atendimento familiar.